A graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vós. Mais uma vez nesse encontro eu desejo que o poder da palavra e do Espírito que se expressa justamente nesse vídeo alcance você e sua família e encha de graça e encha de amor teu dia nesse exato momento. Então nós começamos justamente nosso bate-papo a semana passada. É um assunto muito difícil para o cristão hoje, o crente evangélico, aceitar justamente o pecado. É muito difícil. A igreja se tornou arredia, justamente isso, achando que o pecado é uma coisa antiga do passado. O pecado é uma ação, no tempo de hoje, fora de Deus. Tudo que eu faço, que você faz, fora justamente da vontade de Deus, a Bíblia considera como pecado. Entendeu? E então não tem como nós justamente fechar os ouvidos para isso. O que nós precisamos é ter humildade, é justamente para aceitar as verdades de Deus. Porque para esse propósito nós fomos chamados. Ele é a verdade. E nós temos que aceitar. Aceitar Deus é aceitar a sua verdade, que é seu caráter, que é a sua pessoa, os seus pensamentos. A verdade é tudo isso. É a sua glória. Tudo isso é a verdade justamente de Deus. Então, se nós formos chamados para esse propósito, então nós temos que ver aquilo que não é também propósito de Deus, que é para nós justamente abolir da nossa convivência no dia a dia. Então foi por isso que muitos não deram muita ênfase justamente no tema da semana passada, justamente que falava justamente de pecado. Mas se o motivo de Jesus vir neste mundo foi nosso pecado, o pecado, então como é que eu vou fugir dessa realidade? Como é que eu vou abolir isso da minha vida? Como é que um pastor, um líder evangélico vai abolir isso, essa doutrina justamente do seu povo? Eu acho uma estupidez. A estupidez maior é daqueles que estão ouvindo, que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é que mostra isso a mim e a você. Não é uma coisa criada pelo homem. A realidade é essa. E tudo que está na Bíblia não se envelhece, não se acaba de maneira nenhuma. A palavra de Deus é a palavra eterna. Tudo passa, menos a sua palavra. Se a palavra está tratando disso, é nosso dever nós justamente procurar tratar disso e viver uma vida justamente fora de nós, fora de si mesmo, e viver na realidade que é a vida no Espírito que Deus deu a mim e deu a você. Então, por isso que nós encontramos muita dificuldade de ser abençoado na vida por isso. E as pessoas não percebem. A primeira coisa que você percebe é o diabo. O diabo não quer que eu seja abençoado. O diabo não quer que eu não sei o quê. Mas você já olhou primeiramente para você? Se é o diabo mesmo? Porque se você examinasse a palavra de Deus, se você procurasse atentamente ouvir o que o Senhor diz, pelo seu Santo Espírito, que é a palavra de Deus, o que diz justamente em nosso coração, então nós tínhamos justamente uma atenção maior às verdades de Deus, e não a nossa verdade, e não a verdade do ministério, mas a verdade de Deus. Porque se você abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho, justamente João, no capítulo 9, versículo 31, você vai ver justamente a verdade de Deus. Você pode perceber, porque muitas coisas não acontecem na nossa vida, aí nós botamos a culpa no diabo, mas nem tudo é o diabo. A questão muitas vezes está na nossa natureza, a natureza inimiga de Deus, que é a natureza humana. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 9, eu estou chegando aqui, no capítulo 9 de João, no verso 31, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, então está aí perto de você, então você pega. Então o que é que diz o texto bíblico? No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, aquele que comete pecados. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então você está vendo que a questão nossa de ouvir a nossa oração não é a questão do pecado. Como é que eu acho que não tem pecados? Como é que eu não acho que eu sou um pecador? Isso eu queria, é justamente que você pensasse de acordo com o pensamento de Deus, o pensamento bíblico. Aquele que comete pecado, Deus não ouve. Então você vê que a nossa discrepância
ou a nossa distância entre nós e Deus, quem faz isso é o pecado que nós cometemos no dia a dia e não observamos de maneira nenhuma. Então é isso que destrói a nossa vida, é isso. Aí o que acontece? Se você não estiver atento a isso, você vai correr atrás de um homem. Você vai correr atrás de um homem que não tem a vida. Para quê? Para orar, para interceder por você, para resolver suas questões, mas você não vê que o problema está em você. Essa é a dificuldade que o crente está encontrando hoje, é isso. Aí passaram a ficar à mercê de homens mortais, finitos, que não tem a vida está em Deus. E essa vida Deus depositou em você. Essa vida está em você que Deus te deu. Entendeu? Não pelo seu mérito, mas pela sua graça, Deus justamente abundou na vida dele e cada um de nós. Então, quando nós nos encontramos, de fato, não conseguimos ver a vontade de Deus, não saber se a vontade de Deus é para aquilo, é porque o pecado faz confusão dentro de nós. É uma coisa cruel, uma coisa terrível. Então, como não combater o pecado? O pecado, né? A nossa natureza. Como não combater? Tem que combater o pecado. Nós não estamos inventando uma doutrina, nós não estamos criando uma moda, nós estamos pegando o que está na vontade, dentro da verdade de Deus. E a verdade de Deus, eu vou mais longe para você um pouquinho. Você vai me permitir, você está me ouvindo, e você quer ter esse pensamento completo, você vê que Deus não ouve a pecadores. Por que Deus não ouve a pecadores? Vou te mostrar isso aqui lá no livro de Provérbios. No livro de Provérbios, no capítulo 28 de Provérbios, eu estou chegando aqui devagarzinho, nós estamos chegando aqui ó, no capítulo 28, no verso 8, verso 9. No verso 9, olha o que o Senhor resiste da sua palavra para mim e para você. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei ou a sua palavra, até a sua oração será abominável. Por quê, pastor? Porque quando você não está atento à palavra de Deus, porque a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve, se você desvia, não dá atenção à palavra de Deus no seu coração, eu pergunto, que fé tu tem? Nenhuma. Você não tem fé. E como é que você vai orar? Que Deus olha para a nossa fé. Porque com a boca confessa, com o coração se crê para a justiça. Quem faz isso é a fé. Você está vendo que em pé nós temos um caminho largamente abençoado? São essas situações. É isso que eu quero trazer para você hoje. Um caminho largo de bênção. Você observando justamente esse comentário bíblico e justamente essa revelação da palavra de Deus, para que você possa mudar seus pensamentos justamente daqui para frente. Não é o que eu quero que muda, mas o Senhor está nos revelando. Está nos revelando justamente a verdade. É a fé. Então, se eu desvio o meu ouvido, eu não dou atenção, não submeto, eu não sujeito a palavra de Deus, então que fé eu tenho? Nenhuma. E o que é que agrada a Deus? É a nossa fé. Como é que Ele vai responder minha oração? Não tem como, porque eu não tenho expressão no meu coração. Então, minha oração não sai como devia sair. Ela não atinge os objetivos de Deus de maneira nenhuma. Então minha oração se torna abominável, uma coisa detestável, imprestável, justamente diante do Senhor. Não adianta pedir os outros para rezar, para orar, para fazer aquilo, para resolver. Tudo depende de você. Foi você que Deus escolheu, foi você que Deus quer abençoar. Então depende da sua vida voluntária diante de Deus, da sua fé. Como é que a gente vai fugir do pecado se ele causa esse dano toda a nossa vida? Então, a questão nossa não é questão de problema. A questão nossa é questão de pecados que cometemos devido à nossa natureza pecaminosa que nós carregamos dentro de nós. Então, é isso que nós precisamos justamente matar essas forças em nós. Como, pastor? Pelo poder da palavra. Que é assim que o Pai maior, o Pai grandioso, vai nos ouvir e atentar à necessidade do seu filho ou da sua filha estar ali clamando diante dele. Você está vendo o que acontece com a gente? É justamente isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como é que você vai submetendo, sujeitando a palavra de Deus? Eu não posso me distrair no culto de maneira nenhuma. E além de ouvir a palavra de Deus, eu tenho uma obrigação de conferir se é assim ou não é assim de maneira nenhuma. Porque eu preciso justamente abraçar essa verdade em mim. Entendeu? Porque se eu amo a Deus, então eu tenho que guardar a sua palavra.
Se eu não guardo, então eu estou dizendo que eu não amo. De uma forma ou de outra, eu estou dizendo que eu não amo o Senhor. Pense nisso, amados. Eu vou sempre falar isso para você enfatizar. Nosso objetivo não é tirar você de lá ou de cá. Nosso objetivo é que seus olhos do entendimento sejam cada dia mais iluminados pela palavra de Deus, que é o poder do Espírito em justamente cada um de nós. E eu deixo para você refletir também mais um texto bíblico que fala de fé. Entendeu? Para que seu caminho de bênção seja bem largo. Entendeu? Que Deus te abençoe abundantemente dentro do seu desejo, dentro da sua vontade, mediante a sua fé de ouvir a palavra. E Deus não ouve a pecadora, como você viu lá em João capítulo 9, verso 31. Entendeu? Ele não ouve a pecadores de maneira nenhuma. Mas aquele que faz a vontade, que teme a Deus, que tem o respeito, a reverência, que esse é o temor do Senhor, a esse ele ouve. E quando é que eu perdo meu temor a Deus? É que você leu lá comigo em Provérbio 28, 9. O que é que você leu lá em Provérbio? Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra, a lei do Senhor, aquele que não se atenta, não submete ao sujeito, até a sua oração é abominável, é detestável. É isso que tem que entender, amado. Você não depende de ninguém para ser abençoado, você depende de Deus, de viver no propósito, de harmonia com a sua palavra e o Santo Espírito que foi plantado no nosso coração. Por isso que eu deixo essa mensagem para você refletir justamente com esse texto bíblico lá de 2 Coríntios, que eu vou ler agora mais uma vez, vou ler com você nesse exato momento. É 2 Coríntios, capítulo 13. Escreva aí capítulo 13. Vamos ver o que é que diz o verso 5. No verso 5 diz assim: examinai a vós mesmo se permaneceis na fé. Você tem que examinar se tem alguma coisa atrapalhando a sua fé. Depois que você examinar a sua fé, a Bíblia diz: provai-vos a vós mesmo. Você tem que examinar as permanências da fé e você tem que fazer essa prova cada dia em você mesmo. Não é ninguém faz essa prova por você, é você mesmo que faz essa prova, se permanece na fé ou não permanece na fé. E por isso nós podemos desviar nosso ouvido de ouvir a voz de Deus, porque até nossa oração é abominável, e Deus não ouve a pecadores, mas aquele que teme ao Senhor. Por isso eu tenho que examinar, né, como diz a palavra, examinar vós mesmos se permaneceis na fé, e provai a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós? Ele fala assim: se não é que já estáis reprovados. Então, isso não vê muita dificuldade no meio dos irmãos. Os irmãos frios, os irmãos desinteressados, os irmãos que não têm força para orar, não têm disposição ao Senhor de maneira nenhuma. Por quê, pastor? Porque precisa examinar tudo isso. A gente está inutilizando a verdade no nosso coração, dizer que não existe pecado, pecadores. Eles tiraram essa doutrina dos atos de Deus. E os crentes aceitaram isso de mão beijada. Por isso que nosso caminho de bênção está muito estreitado. Nossas orações não chegam, nós não sabemos qual é a vontade de Deus, não existe temor de Deus em nós. Por quê? Porque o caminho da perdição foi alargado para nós. Você vê, não existe essa doutrina da igreja, então o crente vive de acordo com vive o mundo. Quando fala em pecado, ele fica todo espiado. Como eu comentava hoje com um grupo de irmãos, hoje, comentando com eles aqui na nossa igreja, eu falo assim: você chamado de um crente, ô seu crente desorientado, seu crente danado, ele não diz nada. Mas se eu falar, seu crente pecador, carnudo, ele se prepara para correr, porque ele não aceita aquilo. Ele defende o pecado, acha que é uma coisa boa. Viver no pecado é uma coisa linda. Você está vendo o que diz a palavra de Deus? Nosso objetivo aqui é que você seja filho do Senhor, no propósito do Senhor a cada dia, cuidando de ti, como diz a palavra mesmo, e da doutrina, e perseverando todos os dias até o dia do Senhor. Eu vou agradecer por esse encontro,
Mais uma vez, obrigado. Espero que você, dessa vez, você compartilhe, você participa, entendeu? Se envolva, porque coisas grandes e tremendas o Pai Maior vai nos dar a cada dia. Mas essa é a verdade nossa. Está dentro da realidade, justamente, que é a vida que Deus nos deu. Então não podemos ficar chateados, aborrecidos, achando que nós estamos dizendo que você é isso e aquilo. Não, a Bíblia está falando de pecador. Não estou dizendo que você é pecador. Eu estou dizendo que essa doutrina, ela foi abolida da igreja. E nós, como cristãos, aplaudimos quem tirou isso. O grande erro da nossa vida está sendo isso. Por isso você está sendo dependente de pessoas para orar, interceder por você. Errado não é, mas nós não temos disfunção, não temos nada. Porque o pecado faz essa divisão, separação nossa de Deus, nos distancia. É isso que o inimigo aproveita para distanciar nós. Não adianta você repreender justamente o diabo, se você não repreender a você mesmo. Fica nessa fé, que a paz do Senhor e a graça que alcança em todos os momentos você e sua família esteja de coração aberto a cada dia para a verdade de Deus. Muito obrigado e fica nesse dia com o Senhor em nome de Jesus Cristo.